O noivo, Artyom, sempre achou que conhecer a sogra era uma prova tão difícil quanto um exame na universidade. Sua noiva, Lena, o havia avisado. Mamãe é rígida, mas justa. Se você agradar, tudo vai correr bem. Se não, prepare-se para uma vida difícil. Artyom foi pela primeira vez passar o fim de semana inteiro na casa deles. À mesa tudo corria bem. A sogra servia tortas, o sogro fazia piadas e Lena sorria feliz. Mas quando todos foram para seus quartos, as provas só estavam começando. De noite, Artyom ouviu a porta ranger. Abriu os olhos e percebeu que Lena não estava ao lado. Estranhou um pouco, mas pensou que ela tivesse ido beber água. Levantou-se para verificar e acabou esbarrando no corredor, com a sogra. Ela usava um longo roupão, os cabelos estavam bagunçados e os olhos brilhavam de forma astuta. Artyom, não consegue dormir? Perguntou baixinho. É, estou meio inquieto, murmurou ele. Pois eu também tenho insônia. Vamos tomar um chazinho. Na cozinha, a sogra o sentou à mesa, pegou geleia e ficou ao lado dele. A conversa começou normal, sobre a vida, o casamento, o futuro. Mas quanto mais falava, mais Artyom achava que suas palavras tinham um duplo sentido. O mais importante é que o homem seja atencioso, disse ela, olhando fundo nos olhos dele. Que saiba apoiar uma mulher quando ela sente falta disso. Artyom engasgou com o chá e começou a tossir. A sogra imediatamente lhe deu uns tapinhas nas costas, ficando perigosamente próxima. Nossa, como você é caloroso, comentou com um sorriso. Isso é bom, os jovens precisam ter mais fogo. O noivo ficou vermelho, levantou-se e tentou se justificar. Eu. É melhor eu procurar a Lena. Mas nesse momento, passos soaram no corredor. Lena apareceu sonolenta, de roupão. Ao ver a mãe e o noivo juntos na cozinha, franziu a testa, surpresa. O que estão fazendo aqui? Perguntou. Ah, respondeu rapidamente Artyom. Só tomando um chá. Sua mãe não conseguia dormir. Hum, murmurou Lena, olhando ora para ele, ora para a mãe. A sogra apenas sorriu e disse num tom enigmático. Bem, que o genro se acostume. Nesta família sempre acontece alguma coisa de noite. Lena suspirou. Mãe, de novo com essas insinuações? Que insinuações? Levantou as sobrancelhas inocentemente a sogra. Só estava testando como ele se comportaria. Artyom voltou para o quarto, mas não conseguiu mais dormir. Na cabeça ecoavam as palavras da sogra, testando como ele se comportaria. O que ela quis dizer? Era uma piada? Ou será que a verdadeira prova só estava começando? Segunda parte. Naquela noite, depois do que tinha acontecido, o silêncio da casa parecia mais pesado do que o normal. O jovem, deitado em seu quarto, não conseguia pegar no sono. Sua mente era um turbilhão de emoções. Culpa, desejo, medo e, acima de tudo, confusão. Fitava o teto escuro, perguntando a si mesmo se o que havia ocorrido tinha sido um acidente, um impulso ou o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, o ambiente na cozinha parecia estranhamente normal. A mãe de sua noiva preparava o café da manhã com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. No entanto, em cada movimento, em cada olhar fugaz, havia um segredo partilhado que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Dormiu bem? Perguntou ela, com um sorriso tranquilo, embora seus olhos mostrassem algo mais profundo, quase imperceptível. Sim, mais ou menos, respondeu ele, tentando soar natural. Durante o dia, o jovem não conseguia evitar observá-la em silêncio. Cada gesto cotidiano da mulher o prendia. A forma como ajeitava o cabelo, como se inclinava para verificar algo no forno, como suas mãos se moviam com firmeza ao cortar os legumes.
Era como se, de repente, tivesse descoberto uma beleza diferente, madura e perigosa. Ela, por sua vez, mantinha uma calma enigmática. Conversava como sempre, cumpria suas tarefas, mas havia um brilho sutil em seu olhar, sempre que cruzava os olhos dele. Um jogo silencioso começava a nascer entre os dois, feito de pequenos gestos, de palavras ditas com duplo sentido, de silêncios carregados de tensão. E, ao cair da noite, ambos sabiam que o próximo encontro seria inevitável. A noite caiu lentamente, envolvendo a casa em sombras suaves e silenciosas. O jovem permanecia na sala de estar, fingindo ler um livro, mas sua atenção estava completamente voltada para a mulher. Ela caminhava pela cozinha, acendendo uma luz suave sobre a bancada, o brilho refletindo em seus cabelos escuros. Cada movimento seu parecia coreografado, e ele não conseguia desviar o olhar, embora soubesse que isso era arriscado, que cada gesto carregava um perigo silencioso. Ela percebeu a intensidade do olhar dele, mas não recuou. Ao contrário, aproximou-se lentamente, como se nada pudesse quebrar o equilíbrio entre eles. O silêncio entre os dois tornou-se palpável, quase tangível, preenchendo o ambiente com uma tensão que era ao mesmo tempo assustadora e excitante. Está me observando de novo, disse ela com um tom de voz baixo, quase um sussurro, mas carregado de provocação. Eu não consigo evitar, respondeu ele, engolindo em seco, sentindo o coração disparar. Ela sorriu levemente, um sorriso que misturava cumplicidade e malícia. Então, aproximou-se ainda mais, e ele pôde sentir o calor de seu corpo, o perfume delicado que exalava, deixando-o confuso e ao mesmo tempo fascinado. Cada pequeno gesto dela parecia calculado para provocar uma reação, e ele se via completamente dominado por aquela presença feminina intensa e misteriosa. Você sabe que isso não deveria acontecer, disse ele, tentando encontrar firmeza na voz, mas sem conseguir evitar o tremor que escapava. Talvez seja justamente por isso que está acontecendo, respondeu ela, inclinando-se ligeiramente, deixando escapar uma risada curta, quase como um segredo compartilhado. O tempo parecia ter parado. Cada segundo era carregado de tensão. Cada olhar trocado era uma promessa silenciosa de que algo inevitável estava prestes a acontecer. Ele sentia-se preso entre a razão e o desejo, entre o que era moralmente correto e o que seu coração ardia por experimentar. Sem aviso, ela se aproximou ainda mais, deixando apenas um espaço mínimo entre eles. A respiração de ambos tornou-se mais rápida, e o jovem percebeu que qualquer movimento poderia transformar aquele momento em algo irreversível. Mas mesmo assim, havia uma estranha suavidade em sua postura, como se ela estivesse tão assustada quanto ele, mas determinada a explorar os limites daquele jogo silencioso. E se alguém nos visse? Perguntou ele, tentando racionalizar, mas a voz traindo sua própria excitação. Ninguém precisa ver, respondeu ela com um sorriso enigmático, os olhos brilhando de forma intensa, quase hipnotizante. Por um momento, tudo ao redor desapareceu. Os móveis da sala, a cozinha iluminada, até mesmo o mundo lá fora. Só existiam eles, a tensão, o desejo e aquela atração proibida que crescia a cada segundo. O jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de liberdade, uma mistura de perigo e prazer que ele nunca havia experimentado antes. Ela, percebendo a hesitação dele, tocou sua mão delicadamente. O simples contato enviou um choque elétrico por todo o corpo do jovem. Ele queria recuar, mas ao mesmo tempo queria avançar, perder-se naquele momento proibido, esquecer o mundo inteiro. E assim, durante horas,
Os dois se moveram em um jogo de aproximação e recuo, olhares e gestos carregados de significado, palavras que não precisavam ser ditas. Cada toque, cada suspiro, era um diálogo silencioso de vontades e medos. Quando finalmente a madrugada começou a invadir a casa, os dois se afastaram levemente, respirando pesadamente, conscientes de que algo havia mudado para sempre. Um pacto silencioso fora estabelecido. Nenhum deles precisava falar, pois ambos sabiam que aquele jogo estava apenas começando e que o próximo encontro seria ainda mais intenso, ainda mais perigoso. O jovem retornou ao seu quarto, os pensamentos em turbilhão, o coração acelerado. Ele sabia que nada na sua vida seria mais como antes. Uma parte dele sentia medo, outra parte ansiava pela próxima vez, pelo próximo encontro, pela continuidade daquele jogo que os envolvia e consumia ao mesmo tempo. Do lado de fora, a noite envolvia a casa em seu manto escuro, mas dentro, algo havia acendido uma chama impossível de apagar. Um segredo compartilhado, um desejo proibido e a sensação inebriante de que ambos estavam irremediavelmente ligados, mesmo que o mundo ao redor ainda não soubesse.